Olá pessoal, eu sei que vocês estavam ansiosos por esse novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como fazer da melhor maneira a sua redação do Enem. Quem vai falar para nós será o nosso professor Tomás de Almeida. Bom dia galera do Cadicas, meu nome é Tomás, mais conhecido como Totó aqui no Cadiveste, e eu vim dar dicas para vocês sobre a prova de redação do Enem. Gente, a prova de redação na prova do Enem é uma redação de modelo dissertativo argumentativo, assim como a redação de quase todos os outros vestibulares no país, diferindo apenas em 2 pontos que, portanto, merecem atenção para quem tem foco no Enem. O primeiro desse ponto é o tema a ser abordado, que em breve eu detalharei, e o segundo, que é o que talvez a maior parte das pessoas já conheça, é a necessidade de existir na conclusão do texto uma tal de proposta de intervenção social ou proposta de resolução, que nada mais é do que uma proposta de resolução que o aluno deve propor para um problema tratado ao longo do texto, sendo esse problema necessariamente abordado, pelo menos no meio da argumentação, mas de preferência já desde a tese. Gente, essa proposta de resolução que o Enem exige é uma proposta de resolução para um problema atual, sendo o Enem uma prova de atualidades, o que imediatamente acaba com aquela ideia de que uma redação do Enem, para ser bem avaliada, deve falar bem do governo. Afinal, sendo o Enem uma prova que trata de atualidades, o problema abordado e, portanto, que necessita ser resolvido é sempre um problema do governo atual. E, portanto, a redação sempre vai falar, em certo ponto, mal da situação atual do país, portanto, não bem do governo. A instituição que merece atenção é o Estado de maneira geral, que faz parte dessa proposta de resolução e mais tarde trataremos disso, ok? A prova do Enem avalia essa proposta de resolução que você deve apresentar segundo 2 critérios. O primeiro critério é o que o manual deste ano chamou de presença da proposta contra a ausência da proposta, e que o aluno deve entender não como apenas ausência e presença, mas sim como uma proposta explícita, uma proposta não tão explícita, talvez até implícita, o que seria errado, ok? Toda redação que você fizer discutindo um determinado problema social, vai ter implícita nela a sua opinião sobre como resolver aquele problema. Basta ver que você vai ter que abordar, por exemplo, a causa do problema, resolvendo a causa, você resolve o problema. E isso é questão de opinião. Isso não é suficiente para o Enem. No Enem, a sua conclusão deve ter explicitamente a tal da sua proposta de resolução que você mesmo deve inventar. O segundo ponto que o Enem avalia é se a proposta de resolução que você apresentou detalhe os meios para que ela seja realizada. Ou seja, o Enem espera que você apresente uma proposta de resolução que tenha detalhes o suficiente para o corretor julgar se a sua proposta de resolução pode ser aplicada na realidade ou não, ok? Quanto a ser detalhada, é necessário discutir mais algumas coisas. Primeiro, o Enem sempre exigiu, isso desde a época que a proposta de resolução não era uma exigência tão grande, que a proposta de resolução fosse relacionada à tese do texto, que é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, repetindo na sua conclusão algumas palavras que você já usou na tese, que é uma técnica de coesão bastante usual. A segunda coisa que o Enem avalia sempre bem é que a proposta de resolução deve considerar a argumentação que você desenvolveu no seu texto, o que em qualquer vestibular, cada um na sua forma, é sempre uma coisa bem-vinda. Mesmo nos vestibulares que não exigem uma proposta de resolução, uma proposta de intervenção social na conclusão, a conclusão deve ter relação com a argumentação estabelecida, não apenas com a tese. No Enem, isso é ainda mais necessário porque, sendo uma parte muito importante da sua redação a tal da proposta de intervenção social que você vai criar, não vai haver espaço na sua conclusão para que você a justifique. E se ela for importante, ela tem que estar justificada em algum lugar que ela é a melhor proposta de resolução, e esse lugar é o resto do texto todo, é a argumentação que você usou para partir da tese, que é um problema que você apresentou, já eu discuto isso melhor, para chegar na conclusão, que é como resolver aquele problema da melhor forma possível, sendo o seu trabalho argumentativo provar que aquela forma de resolução que você apresentou é a melhor forma possível. Ademais, mais explicitamente, como está no manual que saiu desse ano, o Enem espera que você diga quem pode implementar os programas sociais que você criou na sua proposta de resolução. Se é o governo, se é a iniciativa privada, se isso vai ser feito por meio de voluntários, se vai ser feito por meio de profissionais, enfim. Você deve detalhar quem que pode implementá-la como instituição e como se pode implementá-la, por exemplo, dizendo qual que é a viabilidade financeira, qual que é a viabilidade
em termos de pessoal, quem que vai fazer, quem que vai executar as tarefas, enfim, você deve detalhar como uma proposta de resolução vai poder ser executada. Uma outra coisa que o Enem não colocou no manual explicitamente, mas foi muito bem avaliado nos textos do ano passado, foram as propostas de resolução que atuavam em diversas áreas. Então, uma proposta de resolução que não só fala do que o governo tem que fazer, até porque é fácil colocar só o que o governo tem que fazer, é uma ideia mais simples, porque o governo tem muita autonomia, dizer também como que os outros setores da economia podem atuar, iniciativa privada, empresas ou as escolas, enfim, dependendo do problema que você criou, você pode criar, e vai ser muito bem avaliada, uma proposta de resolução que tem parte do governo e parte da iniciativa privada. Isso, é claro, vai ter que fazer parte da sua argumentação, do seu texto. Ok? Para escrever uma proposta de resolução que atenda a todos esses critérios, além de atentar essa ideia de que é uma possibilidade fazer uma proposta que seja bastante diversa, mesmo que cada detalhezinho não seja bem avaliado, é conveniente que sua conclusão siga o mais explicitamente possível todos esses critérios. E a primeira dica que eu dou para você é a ideia de usar na conclusão palavras que estejam na tese, na sua introdução. Porque palavras que estão na sua introdução imediatamente têm ligação com a tese, imediatamente relacionam bem sua proposta com a tese do seu texto, entenda a tese como a primeira ideia que você colocou ali. A segunda ideia, gente, que eu tenho para dar para vocês, é que não é esperado que o aluno do ensino médio tenha a plena noção de economia e de governo, de economia e de política, que leve a uma proposta de resolução completa, fechada ou plenamente aplicável. Sempre no Enem é possível você dizer que o governo tem que colocar determinada atitude, mesmo que você não tenha conhecimento pleno dos mecanismos que possibilitam essa atitude do governo. Ok? Então essa ideia de que você tem que falar bem do governo é uma mentira, mas ela tem essa pequena parcela de verdade, que é o Estado como um todo, não o governo atual, sim, deve ser bem tratado na redação, porque é uma das maneiras mais simples de fazer uma proposta de resolução. Ok? Além do mais, o Enem sempre chama a atenção de que a proposta de resolução deve deve respeitar os direitos humanos, então é sempre conveniente que você avise para o corretor que aquela proposta está de acordo com os direitos humanos, você pode inclusive usar essa palavra, e essa proposta de resolução o Enem chama de proposta de intervenção social, então ela sempre deve tratar de alguma forma da sociedade, seja por ação do governo, seja por ação da sociedade inteira. Tudo bem?